O ministro Flávio Dino, o seu tempo é de 10 minutos. Bom, eu vou, em primeiro lugar, atender ao senador Magno Malta. Muito obrigado pela sua pergunta. E o senhor abordou vários temas. A senadora Elisiane tem razão do ponto de vista regimental. É claro que muitos dos temas aqui trazidos estão fora do escopo do requerimento. Não obstante isso, em respeito a essa comissão e aos meus colegas senadores, eu irei tentar responder, embora haja, de fato, às vezes, alguma dificuldade até de entender o que foi perguntado. Mas, no caso do senhor, foi muito claro 3 pontos principais. O primeiro, sobre liberdade de expressão. Eu lembro a Vossa Excelência que a liberdade de expressão, como qualquer valor constitucional, é regrado, ou seja, ele não é um valor em si absoluto. E é óbvio que o senhor lembra, porque inclusive relatou várias matérias de segurança na Câmara, no Senado, que existe o Código Penal. Então não existe liberdade de expressão para quem comete crimes. Há tipos penais específicos, por exemplo, relativo à apologia de crime, incitação à prática criminosa, ou mesmo cometimento de crimes contra a honra. Este Congresso, inclusive com a presença de muitos do que aqui estão, votou a lei sobre terrorismo, votou a lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, é óbvio que a existência de crimes exclui a chamada liberdade de expressão. A segunda pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. Ora, é claro que em relação aos CACs também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. E essa é a razão principal pela qual nós temos realizado essas operações. Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas. Vossa Excelência, então é disso segundos? que nós... Posso, presidente? Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele eu posso... O senhor pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele... Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Então, em relação aos CACs, é essa situação. E armas nós estamos aprendendo. Todos os dias, inclusive, o senhor pode olhar nos perfis na internet, há operações de apreensão de armas ilegais dessas organizações criminosas, grandes, pequenas, médias e assim sucessivamente. E isso envolve, infelizmente, alguns CACs que estão fornecendo, alguns, não são todos, fornecendo armas para o crime organizado. Finalmente, senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia e os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento, chantagear esse Congresso, chantagear os poderes políticos. Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Snoop Dogg. You know I'm
Não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Alguém disse. O senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui não está em autoridade. Não tem controle aqui. Você me respeita. Em um momento, deputado. Não respeita ninguém. Em um momento, deputado, você me respeita. É quem mesmo... Cuidado, não quebre o microfone. Vai pagar a indenização de novo por quebrar o microfone. Senhor presidente, está quebrando aqui a casa, senhor presidente. Cadê o equilíbrio? Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim. O senhor nunca ouviu de mim e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado. Eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Jus Brasil... Dizer que pesquisou no Juiz... Dizer que pesquisou no Jus Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Jus Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Jus Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O Jus Brasil é este registro. E por que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira. E o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir nessa mentira... Não tem questão de ordem, não pode interromper, senhor presidente. Tem que ler o Código de Disciplina, tem que ler o regimento, tem que ler a Constituição. Respeito o ministro. Tem que pesquisar no Jus Brasil, quer pedir questão de ordem, senhor presidente. 74. Deixa o ministro concluir. Qual o artigo para levantar questão de ordem? 74. Não conhece o regimento. Não pode levantar questão de ordem no meio da fala. Bora respeitar o tempo do ministro. Quando o ministro concluir, não for mais interrompido, eu considerei a questão de ordem se ela tiver apoio regimental. Muito bem. Por favor, deixa o ministro concluir. Concluindo, por que eu faço questão de responder ao senhor detalhadamente? Porque esta mentira vil, esta mentira baixa, é difundida todos os dias na internet. E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu, do senhor trazer esse questionamento, para esclarecer definitivamente que eu não respondo
não respondi e não responderei a 277 processos, Responde metade. nem a metade, nem 5, nem 3, nem 1, diferente do senhor. Questão de ordem, artigo 74, senhor presidente. Calado, Dentro dessa comissão- calado. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. A ida do Flávio Dino lá na Câmara acho que foi um termômetro. Acho que o PT já não tem mais medo da CPMI. Entendi. Porque Flávio Dino fez um passeio na CCJ. Pode crer. Ele engoliu uns 10 deputados lá. E tivemos um episódio horrível para nós que somos oposição. Muita gente foi despreparada, chegou na comissão mais séria da casa e quis lacrar o ministro. Aí o ministro, ele é juiz de direito, ele conhece a linguagem, governador de estado, comunista de carteirinha, extremamente preparado, guerrilheiro. Você vai tentar lacrar um cara desse, você vai tomar uma invertida. Você vê, o Flávio Dino, o menino que foi para cima dele, que é um deputado do meu partido, o André, menino preparado, advogado, ele caiu numa pilha. Ele estava cheio de razão e argumentando tudo bem, até que ele falou que o Dino tinha mais de 260 processos. E por que isso é ruim? Ele citou um site da internet que coloca o nome da pessoa que está lá, não que ela tenha um processo, é que ela já esteve em algum processo, Entendi. como testemunha. Ah! O Flávio Dino pegou, vocês assistiram? Ele pegou a retórica, ele falou para o menino, olha, muito me pasma o senhor, um deputado, membro da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, não saber que esse site fala isso, isso, isso. Entendi. Aí eu acho que ele estava com um ponto no ouvido, porque ele está cheio de assessores, que ele falou assim, agora, eu não tenho nenhum processo. Porque o Dino tinha falado que não tinha nenhum processo. Aí o cara puxou na internet, deu um Google, 267 processos com o nome dele. Aí ele foi para cima, ele falou assim, eu não tenho nenhum processo que me desabone. Mas o senhor deputado tem um processo contra o senhor. E olha, e eu não estou aqui para acusar, porque processo é só um processo. O senhor tem o tempo, o senhor tem o direito a se defender, a presunção. Né? Ele moeu, cara. Argumentativamente ele destruiu o cara. Ele destruiu o cara que todo mundo ficou com vergonha. E assim, na maciota, batendo devagarinho.